Ministério Pastoral. Dom Edmar José da Silva inicia a missão na Arquidiocese de BH. Prefeitura de Belo Horizonte lança a Agenda Verde para a preservação do meio ambiente. E ainda, cientista político analisa a posse de Carmen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2024 e o Horizonte Notícias está no ar. Olá, bom dia! Dom Edmar José da Silva iniciou seus trabalhos na Arquidiocese de Belo Horizonte. A primeira missa como bispo auxiliar foi realizada no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. A missa que marcou o início do ministério de Dom Edmar José da Silva na Arquidiocese de Belo Horizonte foi presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Nós experimentamos uma grande alegria, uma alegria esperançosa pela vinda do Dom Edmar, mais um colaborador para o serviço ao amado povo de Deus na Arquidiocese de Belo Horizonte. A ele nossas boas-vindas e a certeza de que muito contribuirá pela competência que tem, pela simplicidade de coração e pelo amor à Igreja. Natural de Alto do Rio Doce, na zona da Mata Mineira, Dom Edmar José da Silva foi nomeado pelo Papa Francisco para a missão de bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte no dia 6 de março deste ano. Antes, ele fazia parte da Arquidiocese de Mariana. Eu creio que o primeiro passo é conhecer a realidade. Eu estou vindo da Arquidiocese de Mariana, que é uma realidade mais rural, para poder atuar na arquidiocese mais urbana. Então, a primeira atitude minha é de muita escuta, de muita observação, para poder conhecer essa realidade. Conhecendo essa realidade, de modo especial da região episcopal Nossa Senhora da Boa Viagem, aí sim, no espírito de sinodalidade e corresponsabilidade, definir também, traçar um pouco os rumos para o serviço pastoral e evangelizador naquela região pastoral episcopal. Claro que já existe um trabalho, tem sido feito, então também pretendo respeitar muita caminhada já feita, e se eu puder enriquecer um pouco com os meus dons, com a minha vida, mas sempre em comunhão com aqueles com quem eu trabalharei, estarei sempre disposto a oferecer o melhor também. A celebração foi realizada no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Para o santuário, todos que passam por aqui, agregam bastante, porque graças a Deus, Dom Giovanni foi o nosso último bispo auxiliar, então nos ajudou bastante, a questão da animação litúrgica, então esperamos que ele dê continuidade, eu já fiquei sabendo que ele é muito pastoralista, então precisamos hoje, na nossa região episcopal, um bispo que chegue junto dos padres, dos nossos fiéis e conosco venham para verdadeiramente somarmos juntos e fazermos o ótimo trabalho para que o nome de Deus seja cada dia cada vez mais glorificado. Familiares de Dom Edmar também acompanharam a celebração e compartilharam a emoção com o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para mim, ele representa tudo, sabe? Porque, como diz, é uma graça grande, um orgulho muito grande ter um filho bispo. De padre eu já seria muito honrada, agora o bispo mais honrado dobrado agora, né? É uma graça muito grande, sabe? Que Deus nos confiou a gente, porque a gente não tem estudo, não tem nada, entendeu? Aí ele foi estudando e foi a padre. Já foi uma benção grande, agora a benção foi dobrada, né? Foi 10 vezes mais. Para a gente que é familiar é um orgulho muito grande. Quem conhece o meu irmão sabe da simplicidade dele. Então a gente está muito orgulhoso dele. Talvez as palavras nem aparecem, tanta emoção para a gente. Na simplicidade vocês vão ver como a simplicidade dele. Então para a gente é um orgulho muito grande. As comunidades de fé da nossa arquidiocese já estão se preparando para o dia de São João Batista e para as festas juninas. O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz promove o seu arraial amanhã, no dia 7 de junho, a partir das 6 horas da tarde, na praça em frente ao santuário, que fica na Praça Domingos Gatti, sem número, no Barreiro, em Belo Horizonte. Já o arraial do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu acontece no dia 15 de junho, num sábado,
a partir das 4 horas da tarde no bairro da Graça. Os ingressos para a festa junina podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial. No dia 29 de junho, o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, no bairro Lagoinha, promove sua festa às 7h30 da noite. Estão abertas as inscrições para o 8º Encontro Estadual de Minas Gerais das Mães que Oram pelos Filhos. Com o tema Na Cruz, a Reconciliação, o evento será realizado na Catedral Cristo Rei no dia 24 de agosto, a partir das 7 horas da manhã. O primeiro lote de ingressos estará disponível até o dia 31 de julho. O movimento Mães que Oram pelos Filhos tem por objetivo orientar, formar e direcionar a educação e o funcionamento de outros grupos de mães pelo Brasil e pelo mundo. A inscrição pode ser feita pelo site da Arquidiocese. Bispos do Regional Leste 2 da CNBB se reuniram em Belo Horizonte para o conselho que discute as ações pastorais e evangelizadoras da igreja. A Assembleia do Conselho Episcopal Regional Leste 2 abordou temas como políticas de proteção infantil e de pessoas vulneráveis, em momentos de partilha envolvendo os bispos e arcebispos de Minas Gerais. A nossa reunião da Assembleia Regional do Leste 2 acontece 2 vezes ao ano, em junho e em novembro. Em junho, a Assembleia acontece tão somente com a presença dos bispos, como nesse momento. Então, nesse nosso encontro, nós temos 2 temas, digamos, prioritários. Um tema ligado à proteção das crianças e dos vulneráveis dentro dos espaços da igreja, que é um tema muito caro ao Papa Francisco. Estamos crescendo na capacidade de criar, de fato, uma compreensão de cuidado, de atenção com as crianças e com os vulneráveis, em vista daquilo que possa acontecer de abuso. E também um outro tema ligado ao movimento sindical, ao qual nós também, como igreja, estamos vinculados. Então, como atender melhor as demandas dos nossos colaboradores. Então, esses são os temas centrais. O Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é composto por 28 dioceses e arquidioceses do Estado. Eu creio que uma das pastorais que cresceram bastante nesse tempo trágico da pandemia foi exatamente a pastoral da comunicação nas dioceses, né, que se equiparam, que se prepararam para, naquele momento, a transmissão das missas e criar um vínculo virtual com as comunidades e com os fiéis. O encontro aconteceu no Instituto de Integração Social, Casa Mãe Acolhedora. A Arquidiocese de Belo Horizonte é responsável por sediar a reunião do Regional Leste 2. A nossa presença aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte nos insere na comunhão com o nosso regional. Então, tratar dos temas que são próprios da pastoral, da evangelização no estado de Minas Gerais, responsabiliza especialmente a Arquidiocese de Belo Horizonte, que inclusive hospeda o encontro, a assembleia, mas mais do que isso, nos põe desafiados a caminhar juntos como uma igreja toda ela sinodal, como quer o Papa Francisco, e por isso mesmo, como Arquidiocese de Belo Horizonte, nós recebemos a grande ajuda também das outras experiências de igreja local em cada uma das outras dioceses. Moradores de ao menos 40 bairros de Belo Horizonte podem ter falta de água no próximo domingo. Segundo a Copasa, o problema acontecerá devido a uma manutenção operacional que pode provocar interrupção do serviço. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente no decorrer da manhã de segunda-feira, dia 10 de junho. A lista com os bairros afetados está disponível no site da companhia. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 25. O tempo fica úmido com a umidade relativa do ar variando entre 53% e 93%. Em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com um dia de sol e presença de muitas nuvens. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 25. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. Em Montes Claros, na região norte do estado, há grande variação de temperatura. A previsão é de sol com algumas nuvens, com períodos de céu nublado. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 26.
A umidade relativa do ar varia entre 47% e 98%. Hoje está sendo realizado o Dia Livre de Impostos, um movimento que tenta conscientizar a população sobre a alta carga tributária cobrada no Brasil. A repórter Fernanda Pontes tem mais detalhes. Boa tarde, Fernanda. Ei, André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Olha, nós estamos desde cedinho acompanhando a movimentação desse Dia Livre de Impostos. Hoje os consumidores conseguem adquirir produtos sem isenção de impostos, como PIS e COFINS. Tem produto saindo com até 50% de desconto. Nós preparamos uma matéria sobre o assunto, vamos acompanhar. Mais de 24 horas na fila. Foi o tempo que a Solange, a primeira a abastecer no Dia Livre de Impostos, esperou para garantir combustível mais barato. Cheguei na terça-feira, 11h59, e estou até agora. E a experiência a economia do combustível conta, mas o que está por trás mesmo para mim é a oportunidade de um protesto contra a alta taxação de impostos que nós temos em Minas Gerais. A 18ª edição do Dia Livre de Impostos traz um alerta para a alta carga tributária que incide sobre produtos e mercadorias e que dói no bolso do consumidor final. Hoje a gente tem esse movimento em todo o Brasil. São mais de 1.600 CDLs no Brasil fazendo esse movimento de conscientização. Conscientizar a população que o Brasil é um dos países que tem uma carga tributária mais elevada e é um dos piores países em retornar essa carga tributária para a população em serviços de qualidade, como educação, segurança, saúde. Diversos produtos foram comercializados sem impostos. No caso dos combustíveis, por exemplo, o motorista encontrou o litro da gasolina a R$ 3,76. Atualmente, na capital mineira, a média de preço do combustível está em R$ 5,99, valor maior do que a média encontrada em toda Minas Gerais. Grande vilão não é o posto, e sim o imposto, né? A gente está vendo uma carga tributária de 36% aqui. Hoje a gente está vendendo combustível aqui sem essa incidência, né? Pegando o preço médio da ANP, que hoje está R$ 5,81 em Minas Gerais. Tirando esses 2,05 dá R$ 3,76 de preço de bomba final. Imagina se a gente tivesse esse preço final, ia ser muito bom para o consumidor. E é um desconto que vale a pena, porque eu estarei abastecendo meu veículo com a gasolina mais barata, uma economia de R$ 85,00. E nem mesmo a fila e o frio afastaram os consumidores em busca de preços mais baixos. Resolvi encarar para a economia no bolso, né? Ali o preço, né? Tá um preço convidativo, né? E não é todo dia que a gente vê a gasolina de R$ 3,76, né? Meio difícil acontecer isso aqui no Brasil. E teve gente que aproveitou para reforçar o estoque de produtos de farmácia. A Sandra veio pela segunda vez e não se arrependeu. Eu comprei vários produtos aqui, protetor solar, sabonete, remédios, tá tudo com desconto. Valeu a pena, tá tudo com a metade do preço. Pois é, como vocês viram na reportagem, são mais de 1.400 produtos com desconto hoje na capital mineira. Do meu lado aqui agora está o Marcelo Fonseca e Silva, ele é presidente da CDL Jovem, vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto, né, Marcelo? Boa tarde, é um prazer ter você no Horizonte Notícia. Esse dia realmente ele é benéfico para o consumidor? Boa tarde, é um prazer falar com vocês hoje. Esse dia é muito benéfico para o consumidor. Ele traz descontos que chegam a 50%, são descontos em artigos de primeira necessidade, como é o caso, por exemplo, de um item de higiene pessoal, né, como é o caso, por exemplo, de vestuário, medicamentos, alimentos. E ele possibilita não só a compra com preço mais baixo, mas especialmente a questão da conscientização, que é o consumidor entender que uma boa parte do preço que ele paga é imposto e isso vai direto no bolso dele. Queria que você falasse aí quais os produtos hoje, né, estão valendo mais a pena para o consumidor. Nós temos medicamentos sendo vendidos aí que chegam até 40% de desconto. Itens de alimentação também vendidos com uma carga tributária alta, né, que tem esse desconto também que chega a 40%. Nós temos material de construção sendo vendido, nós temos gás de cozinha, nós temos gasolina. Ou seja, é um movimento, né, que a CDL-BH faz e que só é possível com a entrada desses empresários, né, desses comerciantes e prestadores de serviço que possibilitam ao consumidor comprar o produto nas lojas sem o imposto. Para quem nos assiste entender melhor, né? Queria que você falasse quais são esses impostos que incidem sobre os produtos, como é que eles agem nesse valor final que a gente paga? A carga tributária brasileira é considerada uma das cargas mais nocivas, né, que a gente tem. Nós estamos, infelizmente, muito mal posicionados no ranking da OCDE, por exemplo.
E um dos motivos disso é que os nossos tributos eles incidem em cadeia. Então a gente tem impostos que são cobrados um em cima do outro, uma cadeia depois da outra, o que faz com que o produto chegue na ponta com uma carga tributária muito alta. A gente pega, por exemplo, a questão da motocicleta, você tem uma motocicleta chegando a quase 70% de carga tributária na ponta. Então aqui a gente está falando de quê? De IPI, de imposto de renda, de contribuição social, né, de PIS, de COFINS, CMS, ISS, são todos os impostos que existem. Alguns federais, outros estaduais, outros municipais. Mas a grande questão é o seguinte, eles vão incidindo em cadeia e acumulando um em cima do outro, o que faz com que o produto na ponta fique muito caro para o consumidor. E é para isso que a gente está aqui hoje, para conscientizar as pessoas do impacto que isso tem e de como isso tira o poder aquisitivo do consumidor, né, e impede que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Nós estamos falando de um valor, né, ou valores que poderiam estar sendo destinados para educação, para cultura, para saúde, para lazer e acabam ficando na carga tributária. Tá certo, Marcelo, muito obrigada pela sua participação. André, isso então ainda dá tempo, eu já aproveitei, já comprei vários produtinhos de farmácia, viu? Eu volto com você. Muito obrigado, Fernando, eu também já fiz minhas compras até pela internet, você consegue o desconto, viu? Aproveita, porque vale a pena pagar produtos sem imposto. O Senado aprovou a taxação sobre compras internacionais online de até $50. O item foi incluído no projeto de lei que cria o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. Como houve alteração no texto, ele retornará para análise da Câmara, mas os deputados não poderão alterar o trecho sobre a cobrança do imposto, por já ter sido aprovado pelas duas casas. Com a mudança, as compras serão taxadas em 20% de imposto de importação. O percentual será de 60% para produtos mais caros. Também haverá um limite de $3.000, cerca de R$ 16.500 para as remessas. O dízimo é uma prática importante para o desenvolvimento das atividades da paróquia. O padre Luiz Gustavo vai nos falar mais sobre este ato de fraternidade. Boa tarde, padre. Como que o dízimo contribui para as atividades de uma paróquia? Boa tarde. Então, o dízimo é uma importante fonte de sustentabilidade das nossas paróquias, né, ajudando a prover a dinâmica da paróquia dentro do seu desenvolvimento, dentro das obras, manutenção das capelas, da casa paroquial e até mesmo, né, dos padres que residem na paróquia. Então tem essa dimensão aí. E padre, o dízimo ele é uma obrigação do cristão? Então, não é uma obrigação, porque Deus não nos cobra nem exige de nós, né, taxa, nem tributo. Mas é uma doação onde, né, o cristão tem consciência do seu papel consagrado. E uma vez, né, que nós recebemos de Deus e temos o privilégio de receber o sagrado e precisamos manter capelas, né, materiais para as celebrações e até mesmo a vida pastoral, então o cristão consciente do seu papel e daquilo que ele recebe generosamente de Deus, que se ele tem, é graça e bênção de Deus. Ele então partilha, doa, como consciência, né, do seu papel de cristão. E padre, existe uma regra para se contribuir com o dízimo? Como que as pessoas podem fazer parte desse ato da comunidade? Então, eu não digo que é uma regra, porque senão nós estabelecemos também taxações. Mas eu digo o seguinte, o dízimo não é uma quantidade, mas é a fidelidade. Dízimo é isso, é ser fiel, ser regular, mensalmente, com aquela partilha que você faz. Biblicamente, nós, né, estudamos e teologicamente sabemos que o dízimo é uma parcela que na Bíblia nós dizemos ser 10% da contribuição, mas não é uma taxação obrigatória. É, como eu sempre digo, é a minha fidelidade. Muitas vezes eu digo à paróquia, né, se você não tem condições de dar os 10%, mas que você escolha um valor e possa, né, oferecê-lo regularmente, sendo fiel. Então não é a quantidade, mas é a sua fidelidade como dizimista. Tá certo, padre. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Um abraço. Deus abençoe. Amém. E a Prefeitura de Belo Horizonte lançou o programa Nova Agenda Verde. O objetivo é desenvolver ações voltadas para a prevenção e preservação do meio ambiente na capital. O lançamento da Nova Agenda Verde traz como destaque a criação de 2 novas áreas verdes protegidas na cidade.
Uma delas, a mata do Jardim América, desejo antigo de moradores e ambientalistas. Então serão 2 áreas. O Luxemburgo será anexado ao Parque Tom Jobim, que é uma área privada que está vizinha ao Parque Tom Jobim, e o Jardim América se tornará também um grande parque ecológico para a cidade, um parque público para a cidade de Belo Horizonte. Hoje é uma vitória para Belo Horizonte, né? Para Belo Horizonte, para toda a comunidade que abraçou essa causa. Então, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer, em nome de todos os seres vivos que habitam a mata do Jardim América, a todas as pessoas que abraçaram e acreditaram que, apesar de haver uma licença e um acordo absurdos que previam um corte de quase 500 árvores, todas essas pessoas acreditaram que é possível sim preservar, proteger essa área, que é a última área verde que a gente tem entre 10 bairros em Belo Horizonte. A nova Agenda Verde prevê ainda a criação do Parque Ciliar do Ribeirão do Onça. Por meio de decreto assinado pelo prefeito da capital, foi autorizada a desapropriação de 900 famílias que viviam às margens do córrego, local frequente de inundações e alagamentos. Nós estamos beneficiando ali mais de 1.500 famílias que vão ser deslocadas daquele local. Ou seja, é uma obra, já foi aprovada pelo Coman, é uma obra do maior impacto, eu acho, em termos de meio ambiente que Belo Horizonte vai fazer. Outro ponto apresentado durante a coletiva de imprensa foi o plantio de 1 milhão de árvores espalhadas pela cidade até o fim do mandato do atual prefeito. Até o fim deste ano, a expectativa é de 100 mil novas árvores plantadas. Belo Horizonte hoje tem 500 mil árvores e o nosso plano é chegar a 1 milhão de árvores plantadas. A Avenida Antônio Carlos é um grande corredor e ela vai ter 1.000 árvores plantadas a partir de setembro, que começa a chuva, para a gente aproveitar, porque senão perdemos. E mais outros. A Fussupena está sendo toda revitalizada, estamos plantando uma árvore da Fussupena. Nós estamos fazendo o inventário. O inventário é um processo permanente de monitoramento, qualificação dessas árvores, além da todo o nosso manejo, e nós estamos avançando, priorizando as mini-florestas, aumentando as nossas áreas verdes em Belo Horizonte e também agora um grande projeto de arborização nos corredores. O programa Agenda Verde inclui ainda um protocolo estabelecido com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para impedir incêndios em parques municipais, além de um projeto de lei sobre políticas de enfrentamento a emergências climáticas. Questionado sobre a supressão das árvores no entorno do Mineirão para a corrida de Stock Car prevista para setembro deste ano, Fuad Noman destacou questões políticas envolvidas na decisão. Ali, na realidade, é uma discussão muito mais política. Ali foi uma questão de disputa política. Nós falamos que o Malco Camargo ia analisar a posse de Carmen Lúcia como presidente do TSE. Essa análise vai ser apresentada para você amanhã. E se você ainda não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 19% da meta de junho, então a sua doação é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir aqui pelo WhatsApp 31 99680 2910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá!